Em tempos antigos, em Israel, havia um homem chamado Elias. Ele não era um profeta qualquer. Era um homem de coragem, de fé inabalável e com uma missão dada diretamente por Deus. O reino de Israel estava mergulhado na escuridão da idolatria. Governado por Acabe, um rei impiedoso que havia se casado com Jezabel, uma mulher poderosa que adorava Baal, o deus da tempestade. O povo, sem saber o que fazer, estava sendo levado para longe dos caminhos do Senhor. Elias, sendo um profeta do Senhor, não podia mais ficar em silêncio. Era tempo de um confronto direto com os poderosos do reino. Em uma cidade sombria, onde as trevas espirituais reinavam, Elias apareceu diante do rei Acabe. Sem hesitar, o profeta declarou: "Tão certo como o Senhor vive, diante de quem estou, não haverá orvalho nem chuva nestes anos, exceto pela minha palavra." As palavras de Elias eram poderosas e desafiadoras. Elas ecoaram no coração de Acabe, que, tomado pelo orgulho, decidiu ignorá-las. Mas o que ele não sabia era que as palavras do profeta eram mais do que uma simples maldição. Elas eram um sinal de julgamento e um convite para a redenção. As palavras de Elias eram um chamado divino, não apenas para o rei, mas para toda a nação. A seca que seguiria seria mais do que uma simples privação de água. Seria um deserto espiritual, uma oportunidade de rever os corações, um momento de arrependimento. Com um olhar firme e determinado, Elias se virou e partiu. Ele sabia que a jornada que se iniciava seria marcada por grandes testes, perigos e, acima de tudo, pela confiança absoluta em Deus. Ele não sabia onde encontraria abrigo, nem como sobreviveria à seca que se aproximava. Mas uma coisa ele sabia com certeza: Deus estava com ele. Enquanto a seca tomava conta da terra, Elias foi guiado por Deus para um refúgio solitário, no riacho de Querite, no leste de Israel. Ali, ele tinha o que precisava para sobreviver. O Senhor enviava corvos para trazer-lhe pão e carne. Elias, longe da grande cidade e das tentativas de Acabe em caçá-lo, vivia em um isolamento que fortalecia sua fé. Cada dia sem comida ou água se tornava uma prova de resistência, mas também de obediência. Enquanto os corvos voavam para lhe trazer sustento, o profeta meditava sobre o chamado que recebera. O que parecia um castigo para o povo de Israel era, na realidade, um grande gesto de misericórdia de Deus. O Senhor estava dando tempo para que o povo se arrependesse, para que voltasse ao verdadeiro caminho da adoração e da justiça. Elias sabia que sua missão não seria fácil. Havia um preço a ser pago, mas ele não temia. Ele sabia que a vitória viria quando menos se esperasse. Mas Deus, como sempre, tinha planos além do que Elias poderia entender. Quando o riacho começou a secar, Elias teve de seguir mais uma vez a voz do Senhor. Ele foi instruído a ir até a cidade de Sarepta, na região de Sidom, onde encontraria uma viúva que o sustentaria. Elias não questionou, ele apenas obedeceu. Chegando à cidade, Elias encontrou a viúva, que estava prestes a cozinhar o último pouco de farinha e óleo para si e seu filho, antes de morrerem de fome. Quando Elias pediu-lhe um pouco de água e pão, a mulher disse com tristeza: "Tão certo como o Senhor, meu Deus, vive, não tenho nada assado, apenas um punhado de farinha na tigela e um pouco de azeite na botija. Vou pegar 2 pedaços de madeira e fazer o nosso último jantar." Com compaixão, Elias disse a ela: "Não tenha medo. Faça primeiro para mim um pequeno bolo e traga-o para mim. Depois, faça para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da tigela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra." A mulher, embora sem esperança, fez conforme Elias disse, e Deus proveu. Durante toda a seca, a farinha e o azeite não se acabaram. O tempo passou, e a seca continuava devastando Israel. Então, Deus falou a Elias: "Vai agora apresentar-te a Acabe, pois farei chover sobre a terra." Elias sabia que aquele seria o momento do grande confronto. Era hora de confrontar Acabe e Jezabel de uma vez por todas.
Ele desafiaria os 450 profetas de Baal em uma batalha espiritual épica no Monte Carmelo. Este seria o dia em que a verdadeira autoridade de Deus seria revelada e o poder de Baal seria exposto como falso e impotente. Elias convocou o povo de Israel e os profetas de Baal para um desafio. Cada grupo ofereceria um sacrifício a seu Deus, mas nenhum acenderia fogo. O Deus que respondesse com fogo, demonstrando seu poder, seria reconhecido como o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal, confiantes em sua falsa deidade, prepararam seu sacrifício. Eles oraram, dançaram, cortaram-se e clamaram por Baal. Mas nada aconteceu. O dia todo passou e nenhuma chama surgiu. Elias, por sua vez, zombava deles. Ele provocava os profetas, dizendo: chorem mais alto, talvez o seu Deus esteja ocupado ou viajando. O povo começava a rir, e os profetas de Baal estavam desesperados, mas tudo o que fizeram foi em vão. Quando chegou a vez de Elias, ele fez algo impressionante. Ele pediu que trouxessem 4 cântaros de água e os derramassem sobre o sacrifício e sobre a lenha. Eles obedeceram, e Elias orou com confiança: Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, que se saiba hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo, e que fiz todas essas coisas segundo a tua palavra. Elias fez uma oração simples, mas poderosa. E então, o fogo de Deus desceu do céu, consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras e até a água no vale. O povo, vendo isso, caiu de joelhos e clamou: O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! A mentira de Baal foi desmascarada, e os profetas de Baal foram mortos. Elias, exausto e vitorioso, sabia que ainda havia mais desafios pela frente. Jezabel, furiosa com a derrota dos profetas de Baal, jurou matar Elias. Ele fugiu para o deserto, onde caiu em desespero, pedindo a morte. Mas Deus não o abandonou. Um anjo do Senhor apareceu e o alimentou, dizendo-lhe: Levanta-te e come, pois a jornada é longa para ti. Com a força renovada, Elias viajou até o Monte Horebe, onde teve um encontro profundo com Deus. Ali, Elias experimentou o vento forte, o terremoto e o fogo. Mas Deus não estava em nenhum desses fenômenos. Ele estava na brisa suave. E foi ali, no silêncio, que Elias ouviu a voz de Deus, dizendo-lhe: Vai, e unge Hazael como rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Ninsi, como rei sobre Israel, e a Eliseu, filho de Safate, como profeta em teu lugar. Deus não apenas deu a Elias a força para continuar, mas também lhe mostrou que sua missão não acabava ali. A vitória que ele havia alcançado no Monte Carmelo não era o fim da luta, mas o início de uma nova etapa em sua jornada que incluía novos líderes e a continuidade da obra divina. Elias seguiu a instrução de Deus, ungindo Eliseu, e assim garantiu a continuidade do ministério de profetas em Israel. A história de Elias é uma história de fé, coragem e total confiança em Deus. Ele desafiou a morte, enfrentou os poderosos de sua época e, com a força do Senhor, obteve vitórias impossíveis. Sua história continua a inspirar gerações, mostrando que quando confiamos em Deus, não importa o quão grande seja o desafio, a vitória é garantida.